Vamos lá. Está no Perré Mudalev, os dois pontinhos mais ou menos no meio do dado. Está na banana ali, entre parênteses. A gente viu Ripui e Kal Hayab Rapotó, o que o cara tem que pagar o Ripui? O que quer dizer a cura que ele tem que pagar? Bateu nele, ele tem que pagar remédios, etc. Tudo para o cara ficar bom. Então, na banana. Anu Botsmachim, Bechamada Macá. O cara bateu nele. Não só que ele teve a batida, assim também, depois da batida ficou com ferida por causa daquilo. Ficou com alguma coisa em volta. Sequela. Com o quê? Sequela. Sequela. Tipo, isso aqui é um tipo de sequela que nasce em volta do machucado, etc. Venisterá Macá. Ou que já não estava mais dando para ver a batida, foi depois. Ou que já não estava mais dando, depois voltou. Foi por causa da batida, também tem que pagar a cura disso. E não só isso, se ele deixou de trabalhar por causa disso, também tem que pagar os dias não trabalhados, né? O que ele perdeu por não trabalhar. Agora, se não foi por causa da batida, então ele não tem que nem pagar o Ripui, nem a cura, nem pagar pelos dias que ele não trabalhou. Rabi Domer, Af Mechamat Makah, Hayab Rapotó, Veno Hayab Litelot Beshiftó. Fala, Rabi, o seguinte: se foi uma consequência da batida e não a própria batida, ele tem que pagar a cura, mas não precisa pagar Shevet, não precisa pagar o que ele não trabalhou. E Ramim falam: Shifor Ufetó, Kol Shechab Shevet Chab Ripui, Shino Chab Shevet não Chab Ripui. Fala, Ramim, o seguinte: o que ele tem que pagar tanto os dias que ele não trabalhou, quanto a cura. Tudo que ele é reável de pagar os dias que não trabalhou é reável de pagar a cura. Tudo que não é reável de pagar os dias que não trabalhou não é reável de pagar a cura. Quer dizer, se ele não é responsável por ele não ter trabalhado a ponto de ter que pagar por ele não trabalhar, também tem que pagar a cura. Ramim bota no mesmo pacote. A mais Ramim fica igual a discussão de Ramim e Rabi nessa breta. Maraba, Ashkachitinu le Rabanan de Bebeirav, Deat Vekamre. Eu vi as pessoas lá no Beit Midrash de Rav que falaram o seguinte: Acha b'makad etna le'eged kamiflegi. Eles estão discutindo se o cara que levou a batida levou a batida, mas, por exemplo, ficou um pus, alguma coisa, um hematoma, não sei o quê, mas não chegou a sangrar, não ficou. Se ele pode abrir isso ou não. Quando ele abriu isso, tipo, ele que fez sangrar, não faria. Alguma coisa que dá frio, alguma coisa que, entendeu? Calafrios, etc. Por causa disso. Então ele queria resolver um problema, mas ele vai criar outro. Se foi ele que criou outro, o cara também é real, ou isso não é real? Rabanan sabe Makad na leg. Rabanan fala: não, isso é isso que ele tem que fazer para melhorar. Ele está melhorando, está criando problema. Continua sendo consequência da primeira batida. Rabi Savar, Makad não é para fazer isso. Se ele fez, tipo, consequência do que ele fez, não da própria batida. Ripui de Tanabeikra Mechayev. Ripui que está escrito no Passuc, Arapoera Pé, tem que pagar. Shevet lo Tanabeikra. Agora, pagar o que ele não trabalhou, como está escrito no Passuc, claro. Não Mechayev, Rabi não fala que é Chayev. Mas de repente aquilo é a cura. Abrir é a cura. Não. Poderia. A discussão é que poderia ficar bom sem abrir. Ah, tá. Ele abriu para ficar bom na hora, mas demora, depois causa outras consequências. Vamina Leuana, Imaka Lodit Naleg, depois na Mechayev. E a pergunta é clara: por que a Rabi fala que ele tem que pagar a cura, ele tem que pagar o que ele não trabalhou? Se é por causa da batida, tem que pagar tudo. Se não é por causa, tem que pagar nada. Ela decura e ela macandraga. Todo mundo concorda que isso faz parte, quando tem esse negócio, abrir, faz parte tem que fazer. Ela decura e ela macandraga. Velod na lega de teira. Rabuda se vai aqui velod na lega de teira, repui, detada beikra, bechayev, chave velod na beikra, lo bechayev. Agora, ele não pode fazer isso mais do que o mínimo, vamos dizer assim. E nesse caso, ele fez um pouco mais do que o mínimo,
a consequência dele ter ficado mais tempo sem trabalhar foi dele não macar. Agora, Ripui, está escrito no Passuco, Perapoerapé, tem que pagar toda a cura. Está escrito no Passuco. Pagar o que ele não trabalhou, não. Rabanan sabe que ele está na Beikra Ripui, a chave na Mechai vai querer Ripui. Rabin fala, não, está escrito no Passuco, a gente liga isso com o chefe, do jeito que é Hayav de pagar a cura, é Hayav de pagar o que ele não trabalhou. Rabiuda também está escrito no Passuco, por que ele não faz essa ligação com o chefe, essa queixa? Savar Shevet lo Michaev de Maatek Rachmana Rak Rabanan Rak ele Shalom Echamad Makau de Tata. Está escrito no Pasuk, o Pasuk é Im Yakum Veitarech Bachutz Al Mishantov Venika Makeh Rak Shivto Yiten Verapo Erapé. Então parece o quê? Rak é só a cura e não a outra. Rabanan fala, Rak, é para falar, olha, só o que tem a ver com a batida. Se depois ele ficou sem trabalhar, por outras coisas que não tem a ver diretamente com a batida, então tem que pagar. Rabanan Batrai, de Amrei, Echamim, que está falando no final, que falam com o Shechav, Beshevet Chav Ripui, Choshunen Chav Beshevet Chav Ripui, e Putetana Beikra Lamalim, fala com e Hamim que falou aquela outra regra no final. O que eles falaram, Hamim? Falaram a regra lá na Braita. Tudo que é Hayav de pagar o que não trabalhou, Hayav de pagar a cura. Não é Hayav de pagar o que trabalhou, não é Hayav de pagar a cura. Então, para que está escrito no Passuco? Vai falar o quê? Bebarech detana, de Beira Bishmael, detana, Beira Bishmael Omer, Perapoerapé, Bekanshna Reshur Erofer Elapot. Isso está escrito no Passuco, famoso, que fala também no Rashi traz lá no lugar. Esse Verapoerapé que está no Passuco, daqui foi dado permissão para o médico se meter, entre aspas, na doença e curar. Verapoerapé. Tandra Banan, Minayin Sheim Alu Bo Tzmachim Mechamad Makah, Vestara Makah, Shechav Rabaton, Lechav Lo Shivto. Pergunta a Braita. Ok, ele teve sequelas da batida. A batida já não está mais lá, só as sequelas. De onde sabe que ele também tem que pagar a cura disso? E também, se ele deixou de trabalhar por causa disso. Mesmo que depois que a Macá, a própria batida já não está mais lá. Então, no Lamar está escrito, fala Braita, está escrito em Shemot, Rak Shivtoi, Tedviraporepé, Yachola Fruz no Machamad Macada, Marak, só se for por causa da batida. Rabbi Domer, Af Mechamad Macá, Patur, Marak. Até se foi sequela da batida é patur, só se foi a batida. Se é uma coisa que nasceu depois por causa da batida, de forma indireta, ele não fez patur. E cadê a Amre Af Mechamad Macá Patur? Legamre, Kramanam Atrai, Veganam Mechamad Macá Patur, Bishemet, Fechai Berepui, Keman, que avua. Tem gente que fala que quando ele fala que é patur de tudo. Tanto a cura quanto não tenha trabalhado. E tem gente que fala que não, isso que o Berador falou que é patur, é só de pagar os dias que ele trabalhou, mas é raro de pagar a cura. Amarmar é rola, filho de não vai comandar macá, Amarak, se não vai comandar vai criar. Fala está escrito, será que fala Gumaná? Que pergunta é essa? Até se não for por causa da batida, não, está escrito Rak. Rak shiftou e teve para Gumaná. Por quê? Se não fosse por causa da batida, você não passou? Fala que tem que pagar por causa da batida. Se não for, não tem. Você passou para falar isso? Abrei mais sobre a comanda macá. O que quer dizer isso que não foi por causa da batida? Que detalhe, como fala Braita. Areixa avar al divrei rofé, vechala de baixo, o qual vai limitar. Por exemplo, o cara, não é que não foi por causa da batida. O médico falou: olha, você tem que fazer isso e isso para curar. Não pode comer isso aqui. E o cara falou: comeu. Foi por causa da batida? Mas o que está demorando mais tempo, que agravou é que ele comeu o que não deveria, por exemplo. O que aconteceu? Começou a ter pus, sei lá, alguma coisa na macá, por causa do que ele comeu, não por causa da batida. Será que ele é Hayav no meio da cura dessa consequência, porque ele comeu alguma coisa que não deveria? Só. Magargut, Niamarabai, Natakrihta, Mayasutei, Alabekirakakalabai. Aqui quer dizer que garguta que ele falou é tipo a pele, a carne que está necrosada, né? Mayasutei, qual que é o que tem que fazer para curar isso? Ele falou que tem que pegar um tipo de planta que ele falou, e um
tipo de cera e botar junto com uma debaixo e cozinhar isso debaixo do vinho, então junto debaixo do pote de vinho. Vê a malei a siachana. Isso ele falou. E se o próprio cara que bateu falou, quer saber, eu vou te curar, não precisa pagar nada, eu te curo. A malei damit alai que arearva. Foi porque parece que eu sou um leão, eu não quero que você me cure, eu quero outro. Você já me machucou, você vai me curar? Vê a marei maitina asa de magan, a malei asa de magan chave. Por isso ele falou, olha, eu vou te trazer calma, eu vou te trazer um médico. Eu tenho um amigão lá meu que é médico. Vou trazer um médico 0800. O outro pode falar o quê? Médico 0800, não vale nada, não quero. Vê a Mara Maitina lá, raça rica. Se ele falou, eu vou te trazer um médico lá de não sei de onde, longe, ele pode falar, a rica ainda vira um médico muito longe, eu vou ficar cego. Quer dizer, não dá para esperar ter médico muito longe. Vê a Maleiayach, Havre de Diviana, Messanafshai. E se ele falou, aquele que machucou por machucado, me dá o dinheiro, eu mesmo vou. Desculpa, aquele que foi machucado pelo que machucou. Eu quero saber, não precisa pagar para ninguém me curar. Dá esse dinheiro aqui que eu me resolvo. A Malei, o cara pode falar para ele, Pachat Benafshach, Pachat Benat Fei. Eu suspeito que você não vai se curar tão bem, e depois você vai me pagar, vai me cobrar mais. Quem paga mal, paga 2 vezes. Vê a Malei, se ele falou, se o machucado falou para ele, Kotz, Vikatz, pega me fala quanto eu posso gastar. A Malei, Kotz, Sheken, Pachat Benafshach, Vekaroli, Choramazi. Ele falou, olha, o cara que prejudicou pode falar, olha, eu concordo com isso. E se você não se curar com isso aqui, for chamar de pessoa, quer dizer, eu vou ser considerado como uma pessoa que dá problema. Como é que eu vou falar? Quanto não vou falar? Tada Bechulan, de todos eles, Mishtalmin, Bimkom, Nezer. De todas as 4 coisas que paga, Tsar, Ripui, Shevet e Boshet, que a gente viu na Mishnah, o sofrimento, cura, que ele deixou de trabalhar, e a vergonha, e o dano de morais, tudo isso você paga mesmo no lugar que se paga o Nezek, que é a quinta. Tem que pagar o Nezek mais essas 4. O Nahanimili não sabe que tem que pagar tudo isso além do Nezek. A Marazid Bishpedrava, a Marazid Bishpasuk, peça Tachat Patsa, e Tensar mesmo como a Nezek. Peça Tachat Patsa, que o machucado ele pode ser Hayav, o que machucou pode ser Hayav de pagar o sofrimento até onde ele tem que pagar o prejuízo. 2 coisas diferentes. Mas isso aqui peça Tachat Patsa. A gente já viu que precisa de passo para falar que até aquele que fez sem querer é como se tivesse feito com querer. Até aquele que fez forçado é como se tivesse querido fazer. Também vai ser Hayav. Em quem nectova que peça Bepatsa, mas peça Tachat Maminatar. Em vez de falar peça Bepatsa, porque falar peça Tachat Patsa. Essa palavra mais você pode perder as 2 coisas numa coisa para te ajudar hoje. Na Fábio me dava Maraclara, a Fábio não me dava falando, não gostei desse negócio de Tachat, não gostei de outro lugar. Verapoerapé, ele telefone como é Nezek. Verapoerapé, desculpa. Além do Tsar, peça Tachat Patsa, Tsar no lugar do Nezek. Nezek e Tsar, ok. Ainda falta Ripui, Shevet e Boshet. Ripui da onde? Verapoerapé. Mesmo que tem Nezek, tem que pagar a cura. Mas aqui não precisa, porque o problema está isso aqui precisa para dar permissão para o médico para curar. Você quer usar isso para 2 coisas? Poderia escrito verafé, porque verapó era pé. Para falar que é cura no lugar do Nezek. Mesmo assim a gente precisa disso para falar verapó era pé. Que a gente falou que aquele que foi machucado, ele é chayav, aquele que machucou, ele é chayav também, de pagar sobre as sequelas. Ken, leimakra, orapó, rapó. Oi, rapé. Deveria falar 2 vezes, orapó, rapé, porque rapó era pé, mas rapó era pé, para me dar reforma como Nezek. Quer dizer que tem que pagar também refuá, Nezek, sai refuá. Bicada e mascaca de leu, chama como Nezek. Então daqui a gente vê que ele pode ter essas 4 coisas sem Nezek. Qual é o caso que é sem prejuízo? Não tem que pagar prejuízo, tem que pagar essas 4 coisas. Tsar, que tem que
Tsar, como a gente já falou. Tsar, que vai over chapudo bemasmer, vai falar de Tsipornom, mas como Shenon você vai cobrar. Por exemplo, o cara fez alguma coisa na unha. Na unha não tem nezek nenhum, mas pode ter sofrimento. Perdeu a unha. Vai lá no Shuk. Quanto vale o Eved com unha, quanto vale o Eved sem unha? Tanto faz, não faz diferença. Ah, mas teve Tsar. Pode pagar o Tsar, não tem que pagar o Eved. Depois, derraba que Evelyn, Bidivessali. Por exemplo, que ele deu uma batida, e por causa disso ele teve que se curar porque estava com dor. Vai tirar essa Khalifa. E veio outra pessoa e veio e colocou outra coisa em cima do machucado. E isso que fez ter problema onde o cara bateu. Ele precisa agora botar outro remédio para voltar. Por exemplo, esse remédio que ele colocou primeiro fez uma mancha. Agora ele precisa colocar outro remédio para tirar a mancha, por exemplo. Essa mancha não tem nésia, como a gente sabe. Shevet, e Shevet, como é que é o Shevet? Já está no Nezek, Tsar, Ripui. Agora o Shevet, pagar o que ele não trabalhou. Derhadkei, Pindrona, Uvatli. Por exemplo, a pessoa que trancou a pessoa num lugar. E ele assim não pode mais trabalhar. Tem um Nezek aqui? Quanto ele vale depois de trancado no Shuk como o Evet, quando ele vale antes de trancado? Mesma coisa. Mas ele deixou de trabalhar. Tem Shevet. E Boshet. Deraklei Beapei. E o danos morais, por exemplo, alguém que cospe na cara do outro. Quando ele tem que pagar por nésia? Nada. Mas tem que pagar por danos morais. Fagmará, Shevet, como é que a gente valora quanto ele perdeu por não trabalhar? Orei no toque ilu shomer kishuim. Bota ele como se fosse guardador de um campo de pepinos. E agora, por causa disso, ele não pode ganhar. Quer dizer, fizeram uma tabela. É isso. Está trabalhando, chefe, não toque ilu shomer kishuim. Vem para lá que está me datando. Se for assim, parece que como é que você vai pagar? Como é que você vai pagar para ele uma coisa? E se ele ganhar muito mais? Quando ele ficar bom, ele não vai pegar uma coisa menor do que, no mínimo ele vai conseguir ser também guardador de um campo. Ela dá ledavla veshak lagre, mas vamos supor que se ele for um carregador que recebe mais, na minha veshak lagre. Ou então ele pode ser como Shaliach, pode ganhar mais. Então como é que você fala isso? Me dá no Lokta. Você vai falar do Meiador, do Meiraglo. Fala o seguinte, olha. Não tem nada de problema aqui de pagar pouco. Por quê? Porque ele já pagou para ele o valor da mão, do pé, enfim, de todas as outras coisas. Então Shevet é como se fosse salário mínimo. Paga para ele salário mínimo. Amarava, Katai te dona não tem do meador. Cortou a mão, quebrou o braço, paga o valor do braço. Veshevet, não aquilo, eu chamo que chui. E o que ele não trabalhou? Vamos chamar esse salário mínimo, é o guardador do campo. Shibere Dragó quebrou a perna dele, não tem do meiragló, paga o valor da perna. Veshevet, não aquilo, eu chamo peta. Agora, Shevet é como se ele guardasse a porta, como se fosse um porteiro. Se mentem, ele ficou cego, não tem também quanto vai no olho, Veshevet, não toca aquilo, é como se ele fosse o cara que faz o moedor do moinho. Hershó, se ele ficou surdo, não tem nada bem culó, tem que pagar tudo e não tem Shevet. Por que não tem Shevet? Porque ele tem dois lados aqui. Provavelmente não dá para poder trabalhar com nada. Ou, pelo menos na época. Agora. Porque quem não tem vista é pior do que não ouve. Não, aqui parece que é uma vista só. Ah, sim, pode ser uma vista só. Uma vista só. É isso mesmo. Ou então as duas vistas, mas do moinho, ele vai só. O moinho já guia ele. Vamos supor. Aqui de surdo e mudo, ele vai ter que pagar, ele não paga só o que surdo e mudo, que nem o outro que paga só o olho, paga só isso.
Ele paga como se ele, quanto ele valia total, como se ele não valesse mais nada. Não tem mais, porque uma coisa é quanto vale esse Eved, quanto vale o Eved cego, paga o olho. Quanto vale o Eved, quanto vale o Eved sem a perna, paga a perna. Quanto vale o Eved, acabou, paga tudo. Porque aqui ele não vai poder fazer nada sobre mudo, e não tem Shevet porque ele não teria trabalho, entre aspas. Mas por outro lado ele ganha tudo do que ele valia de Eved. Baerava, isso aqui é a tabela de Rava. Perguntou Rava. Katai Tador Velo Amadu. Ele quebrou a mão, ou foi alguma coisa no braço dele, e não viram quanto vale. E aí ele ficou bom. Shubedra Velo Amadu, quebrou a perna do cara, e não viram quanto vale, ele ficou bom. Simeta no Velo Amadu, ele só mal. Ele também depois chegou ele, não viram quanto vale, depois no final ele ficou surdo e mudo. Qual o dito? Uma vez que o surdo e mudo paga tudo, já está tudo pago, agora ele tem que pagar um por um. Tudo, mais o olho, mais a perna, mais o braço. Minha brinca que é do berrado da saguelei, velei do meio com leveada. Será que ele fala uma vez que não valoraram, paga tudo, não tem como pagar mais que tudo, 100%, 100%. E acabou, ou dele vai cada medida, será que a gente vê como se fosse muito de cada vez? Ele tem que pagar tudo isso para ele acumulado. Na ficamina, elemento teve lá tsar o boshet de cada becada. A diferença é mais ainda. Você tem que pagar tsar o boshet de cada um, você tem que pagar só de um. O sofrimento e danos morais. Nele, né, ele foi bechevet, de cada becada lá vida lei. Vamos supor que o nezek, ripui e shevet não tem que pagar de todos, paga uma vez só. Porque uma vez você está pagando tudo, está pagando 100%, não tem mais que não dá para ser mais porcentagem de 100%. Que uma decada lei dá, como se tivesse matado o cara. Mas e o sofrimento e danos morais? Também tem que pagar de um em um. A pergunta mais forte ainda. Isso você vai falar que uma vez que não valoraram de um em um. Uma vez que no final ele paga tudo, já está pago como para todos os outros acumulados, e não precisa falar um mais um mais um mais um. Amadu, mal. E se eles valoraram e ele ainda não pagou? No final ele fez o cara ficar surdo e mudo que ele tem que pagar tudo de uma vez. Será que uma vez que já valoraram tem que ver quanto vale? Ele tem que pagar um mais o outro mais o outro? Minha que vai dar Amadu, cada elemento. Será que a gente fala uma vez que valoraram ele tem que pagar um por um? Ou ele vai querer ver o também uma vez que ele não pagou, paga uma vez só o último que é o tudo. Agora, Teiku. Baeraba, perguntou Raba. Shevet apochatetó bedamim mal. Qual o din? Sobre o cara fez um machucado que ele parou de trabalhar. Qual o caso aqui? O cara fez um machucado que não permite ele trabalhar por um tempo. Mas, esse machucado, depois vai ficar 100% bom. Um machucado temporário. Tem que engessar a perna, sei lá. Então, aquele cara que está machucado, ele tem problema de Shevet, mas não tem problema de um Nezek Kavua. Não é uma coisa que agora perdeu a perna. Mas enquanto ele não está curado, ele vale menos, ele consegue trabalhar, ganha menos. Se ele fosse vendido como Eved, com gesso, ele ia valer menos. Mas depois tirou o gesso, mesma coisa, não tem problema. Shevet, Iripui, Tsar e Boshet, é lógico que ele precisa ser pago. Agora a pergunta é Nezek. O cara teve uma luxação no dedo. Daqui a um mês ele vale a mesma coisa. A cura, parar de trabalhar, se teve que trabalhar, tudo igual. Agora e a Nezek, será que tem que pagar ou não? Echidami, כגון שהיכהו על ידו וצמתה בסופה לחזור, מישהו המון, vai Mike vai só falar que só leia e leve lamide, ou dirmasta minha da parte. Será que a gente não tem que pagar nada porque vai voltar? Será que agora, se for agora no Shuk vender um Eved com uma mão inchada, vale menos? E tem que pagar um Nezek também. Tashma, mas que a viver imóvel nossa, vai enraburar, pessoa, vou trazer outra braita. A Mishnah Abraham falou o seguinte: a pessoa bateu no pai e na mãe e não fez machucado neles.
Ve'achovel bechaveró b'Yom Kippurim, ou o cara que bateu no amigo em Yom Kippur, lechav em todos eles. Nos dois casos, ele não é chayav mitah, então ele tem que pagar. Certo? Se fosse chayav mitah, Kim lei bidraba minei, não tem acúmulo sobre morte, não tem mais que morte. Uma vez que ele não é chayav mitah porque bateu no pai, não fez machucado, não feriu, ou ele fez um machucado, um buraco, uma ferida, mas foi no amigo, não foi nele, ele não é chayav mitah, tem que pagar esses 5. Hai lo asaka borai chenami, lav kegon sheikau al yado besefo lachzor, vekatan chayav bekulam. O que quer dizer bateu no pai ou na mãe e não fez machucado, não fez ferida? Quer dizer, fez um hematoma, inchou, mas vai voltar. E assim, parece que ele tem que pagar. Os 5 está escrito. Chayav bekulam. Sabe qual é o caso? Por exemplo, o pai ficou surdo por causa da batida, mas não fez ferida. Nesse caso tem que pagar todos. Mas Rabba próprio falou, quem fez o pai dele ficar surdo, mas não fez uma ferida, lógico que fez a ferida. Se a gente não viu, se ficou surdo, alguma coisa fez. Uma gota de sangue tem que ter caído lá dentro alguma coisa. Realmente, qual é o caso aqui? Por exemplo, que raspou a cabeça do pai e não fez ferida nenhuma, tem que pegar as 5 coisas. Fala com Mará, se ele fez cortou, por exemplo, fez a barba do pai, isso aqui não tem nada que se perde de dinheiro por causa disso. Ou raspou a cabeça do pai, não tem nada que ele perde como um éved careca, um éved com cabelo, não faz diferença. Mas a Gemara fala o quê? Que o cabelo vai voltar. Então não é considerado um mundo, não é considerado um defeito. Essa é a pergunta. Se paga Nezek, sobre o que é a mesma coisa que a gente fez antes. Se paga Nezek por uma luxação temporária. Por exemplo, que ele botou uma coisa na cabeça dele, um ácido, alguma coisa, que não vai crescer cabelo nunca mais. Fez ferida nenhuma, não vai mais crescer cabelo, aí ele tem acúmulo, ele tem um defeito. Tsar deitlei kartufni bereish vetzav remeado kartufni. Tsar, o sofrimento ele tem que pagar. Ripui que ele tem que botar alguma coisa, passar remédio, tem que pagar. Sheve da mercado veikuvei, por exemplo, os que ele deixou de trabalhar também tem que pagar. Debai mar vai gabnereisha, porque agora ele precisa do quê? Não. Por exemplo, que ele fazia, trabalhava de uma coisa, agora ele tem que trabalhar outra coisa, vai ter que pagar. Boshet, né? Boshet que eu não sei. Boshet, que é danos morais, tem maior que esse, agora ele tinha cabelo, tá cadê? Mirta de Baile Araba, o que ficou? Pergunta para Araba. Pshita lele Abai ele achisa. Ficou claro para Abai. Ficou claro para Abai de um lado, para Araba ele achisa, e para Araba de outro lado. E qual era a dobra de Samtav e Sofalachzor? Abai amaro de Noshavet Gdolá, Veshevet Knaná. Ele bateu na mão dele, inchou, e depois vai voltar. Luxou a mão dele, depois vai voltar. Tem uma cloca da Abai Erav. Abai fala, tem que pagar pelo quanto ele vale agora com a mão inchada, já que ele não pode pagar, não pode trabalhar, até que volte a mão no seu lugar. E não só isso, tem que pagar também como se fosse uma coisa permanente e ele não conseguisse mais trabalhar. Rava Mar, Rava fala o quê? Vê cada dia. Hoje conseguiu trabalhar? Não, toma aqui o dinheiro teu diário. Amanhã conseguiu trabalhar? Não, toma o diário. Fala, aquele que corta a mão do Eved Ivri do amigo,
Abai e Rava discutem como é que ele tem que pagar. Abai Amar Telo Shevet Gdolá La Eved, Shevet Gdolá La Rav. Abai fala, paga quanto ele valia, quanto ele vale agora, sem mão, pro Eved. E quanto ele está perdendo por dia de trabalho, paga pro dono. Rava Amar acorda na Eved, Rava fala dá tudo pro Eved. Vem lá, carga, vai Rava Ochel Pero. E com isso ele compra um campo. E o dono dele come as frutas do campo até o Eved estar liberado, ou depois de 6 anos, ou depois de ovelho, está liberado. Fala Gmará, Pshita, Pechet Etzel Etzmo, Vetzera Bola Pechet. Fala Gmará, é lógico, aquele cara que fez algum machucado no Eved, ele fez um machucado no Eved, não fez um machucado no dono do Eved. Então deve continuar lá inteiro. Eichidame, qual caso faz? Depois que ereis unei ou ereis nechire. Acolhe atzmo. Por exemplo, que ele tirou uma ponta da orelha do Eved,